Olá, bom dia pessoal! Estamos aqui hoje para uma live sobre desconstrução de tensões. Esse é o papo de hoje, dessa live que é um café filosófico, mas é também a apresentação de técnicas muito importantes, ferramentas para uma vida muito melhor. Então, enquanto eu espero o pessoal chegar, olá, pessoas queridas aí entrando. Hoje o papo vai ser muito bom, a gente vai falar de tensão, né? Numa época em que parece tudo muito tenso e a gente vai tentar entender essa sensação aí que a gente está vivendo. Vamos, sempre que a gente coloca atenção ou fala um pouco sobre alguns assuntos, aquilo se torna diferente dentro de nós, né? Então, é a história do medo, né? O medo, ele é grande quando eu não enfrentei esse medo, mas quando a gente começa a falar sobre, a gente começa a desenvolver o assunto, esse medo vai diminuindo, né? Eu vou encarando esse medo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bem-vindos todos que estão entrando. Oi, Sandra. Oi, Vladimir. Oi, Mari. Hoje o papo aqui é como a gente acaba carregando no corpo uma tensão. Essa tensão mina a nossa energia, porque não deixa o fluxo da vida acontecer no nosso corpo. E o que parece uma simples dor no pescoço ou uma dor nas costas vai se tornando um grande problema sistêmico se a gente não olhar para isso, né? Então esse papo de hoje vai ser maravilhoso porque a gente vai conseguir falar um pouco sobre, e eu vou chamar o Tiago, que é um professor que trabalha junto comigo na prática integral. O Ti não entrou ainda, a Dani já tá aqui. Ti tá por aí? Será, Dan? Não tô vendo ele por aqui. Vamos ver se ele entra. Bom dia. Oi, Glau. Que bom você por aqui. Laura. Tudo bem? Vai ser muito bom ter vocês por aqui hoje. E essa troca é importante. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês forem colocando aí pontos importantes e construções de tensão que acontecem no corpo de vocês, vão fazendo essa troca durante a live, que vai ser super importante pra gente. Ah, o Ti entrou. Vai ser super importante pra gente desenvolver o assunto. Então, quanto mais participativa a aula, mais a gente consegue para essa vida real aí, tá? Então, vamos Bom lá. dia. Bom dia, tudo bom? E aí? Alô, bom dia. Tô ouvindo só sua voz, não tô... Ah, agora sim, tá um pouco craqueladinho, mas tá indo, tá indo. Acho que foi. É? Vai Tá pegando bom, no tranco. se cai. Bom dia, Ju. Bom dia, pessoal. Tudo jóia? Thiago Machado Olá, aqui. Maurício, Prudêncio e a todos. Opa. Bom tomar um Ô, café da manhã Maurício. com Legal, vocês. bom Bom dia. estar aqui. E hoje a gente vai falar de um Opa. tema que é o nosso dia a dia. A gente trabalha um pouco a nossa matéria-prima para se trabalhar, que é algumas impressões que são estampadas no corpo humano. E é muito lindo porque esse nosso sistema, corpo-mente, ele foi construído de uma forma tão inteligente que ele possibilitou que a nossa parte sensorial percebesse e desse sinais de quando algo não está tão bem ou de quando eu não estou sendo leal comigo mesmo. Então, a gente vai falar muito sobre as tensões que a gente acumula no corpo e que vão ficando pra gente desconfortável a vida, sabe? E a gente quer que mais e mais pessoas tenham aí bem-estar, deixem fluir e possam ter um movimento livre, mais gostoso para viver sem tensões. Perfeito. Mas, Ti, será que Perfeito. eu não ter E tensão, né? Acho que a gente já começando com uma... será que é possível, né, a gente ser totalmente livre de tensões? Acho uma pergunta bem pertinente para a É, gente fazer. acham? É, Tá, mas acho que vale pensar. É, não, as tensões elas são naturais, né? Nós criamos tensões, né? O nosso corpo
ele, ele armazena energia elástica e dissipa essa energia elástica, né? A gente tem um bom exemplo do nosso pé, por exemplo. O pé da gente tem aquele arco plantar, que nada mais é do que um arco que armazena energia elástica, ou seja, ele tensiona e expande. Então a gente precisa saber utilizar essas tensões, saber onde essas tensões estão. O problema é que muitas vezes essas tensões estão inconscientes e nós não percebemos aonde elas estão. Então, é isso que a gente estava conversando, né, Ju? Então, para a gente desconstruir essas tensões, é preciso primeiro a gente descobrir essas tensões, onde elas estão, né? E para isso, o processo de movimento, o processo de consciência, de levar atenção, levar a atenção, no caso, ele é muito precioso e importante para a gente descobrir aonde elas estão e começar a trabalhar É isso, né? interessante, né, falar a gente às vezes sente uma dor, né, ou uma tensão. Não necessariamente a tensão gera dor, né, mas gera tensão. E ela tem ali um incômodo, mas não necessariamente eu olhei para aquilo e comecei a refletir o que poderia ter gerado essa dor, né? Então, muitas vezes quando os alunos chegam para a gente com uma dor crônica ou mesmo com uma dor do dia, a gente momentaneamente já começa a fazer perguntas, né? Por quê? Por que perguntas, né? Porque a gente precisa descobrir como foi construída essa dor para então desconstruir, ou como foi construída essa tensão para então a gente desconstruir. Então, a construção da tensão, ela parte intrinsecamente quase sempre, né? Diria que 99,9% é algo que nós mesmos construímos. Mas que interessante, qual é o propósito de nós mesmos construirmos algo que nos gera um certo desconforto e tem uma quebra, né? Uma barreira aí em questões do deixar fluir da vida, né? Por que será que a gente faria isso? Onde nasce, né, esse acúmulo de tensão? Então, a primeira pergunta que a É, gente a gente sabe que, né, a, a gente tem bioenergia, né? A nossa energia precisa fluir pelo corpo. É óbvio que essas tensões, se elas estão equilibradas, elas podem nos ajudar. Então, quando a gente está fazendo um exercício físico, nós estamos muitas vezes em tensão, em contração muscular, né? Então, elas são muito importantes. O problema é quando a gente não consegue compensar isso, né? Então, aonde estão essas tensões é uma ótima pergunta para a gente se fazer. E entender se a gente está conseguindo compensar, ou seja, dar vazão para essa tensão no nosso corpo sim, ou não. Né? Porque justamente uma tensão exacerbada ela interrompe o fluxo de vida. Então, por exemplo, né, você vê na natureza, por exemplo, um gato. Eu lembro uma vez que tive um gato e a gente teve que colocar ele junto com outro gato que chegou também na casa. Ou seja, o gato super territorialista, ele não aceitou muito bem a vinda do outro gato e entendeu aquilo, e acho que essa é uma boa chave para a gente, como uma ameaça. Então, tem a questão, né? Nós, seres humanos, hoje, sociedades grandes, muitas vezes estamos em estado de susto o tempo inteiro, carregando uma tensão muito grande na cadeia posterior, né? O gato, no caso, ele dobrava de tamanho para parecer, para conseguir responder àquele estímulo ameaçador e agressor. pronto, Então, vale a gente sempre se prontos para perguntar se a gente está. sempre prontos para Oi? reagir, sempre prontos. Exatamente, exatamente. Um estado de susto o tempo inteiro. Então, a gente está sempre sobressaltado. Isso é muito reflexo de um corpo e de uma mente, né? De uma mente e corpo que acumulam muitas Sim. E tensões. esse estado que você falou Né? de tensão e de preparar para reagir, né? Ele tem muito a ver com o estado de luta e fuga, que é um sistema que a gente tem no nosso mental, né? Então, o sistema de luta e fuga é uma reação que está sempre preparada ou para lutar ou para fugir, né? Porém, vê sempre ao redor
algo ameaçador. Então, o medo, né? O medo, ele é o grande propulsionador aí de uma tensão que muitas vezes não consegue ser compensada no dia a dia, né? Assim como o gato fica olhando para se ele vai ser pego, se tem um predador, o ser humano ele também faz isso, né? Então, só que o ser humano ele tem mais assuntos envolvidos do que o gato, né? Ele tem a casa dele que ele não pode perder, ele tem o amor da vida dele que ele não pode perder, ele tem os filhos que não podem sofrer nenhuma, né, nenhuma lesão. Então, são muitas formas de tensão que podem ser construídas. E é isso que você Pois falou do é. balanço, do equilíbrio, é muito importante e vale para tudo, né? Será que dá para ter tensão? Não, não dá, não dá e não é legal que a gente então, não é ativo. Porque Uhum. uma vida sem tensão, ela não tem, né? Ela não tem o sair da zona de conforto, o conhecer o novo, o expandir. Então, expansão gera tensão, né? Então, quando a gente troca, faz uma mudança, mínima que seja, né? A gente está fazendo os grupos de jejum agora, as pessoas relatam lá que estão fazendo, e quando a gente simplesmente tira o pãozinho da manhã e vê como a gente fica sem aquilo, só num ato de observação. Muitas vezes aquilo gera uma certa tensão, um pensamento mais tenso, porque é uma mudança. Porém, se eu não observar como sou eu diante disso, né? Se eu não fizer essa provocação, eu não vou conhecer como sou eu longe do pãozinho. E se um dia eu não tiver o pãozinho, talvez aquilo me falte da forma como eu queria que fosse, né? E tem uma outra coisa que eu queria trazer, que é essa fala, né? Será que eu só tô leve se as coisas são feitas da forma como eu quero, ou como eu pensei, ou como eu tento controlar, né? Então a atenção também está ligada nesse nosso lugar onde a gente pode até falar de liberdade da boca para fora, mas no fundo a gente quer controlar, a gente quer mobilizar da nossa forma e a gente quer que as coisas sejam como a gente quer. Isso é um pouco do ego, É, né? Isso é um pouco. e isso, e como interessante, você começou a falar do medo, e aí você vem com uma história de controle, né? E como esses dois fatores aí que você falou são fatores que paralisam, né? O medo muitas vezes te paralisa. E essa questão do controle muitas vezes pode vir a paralisar também, né? Então, e paralisa por quê? Porque acumula tensão. Então nós acumulamos tensão, retensões, contrações excessivas, há um gasto energético muito grande para manter aquele sistema que está altamente tenso e tensionado durante um grande período de tempo. Então, ou seja, nós estamos gastando mais energia do que a gente precisa, né? E aí um problema que às vezes é desse tamanho se torna um problema muito grande, porque você já está com uma tensão Exato. acumulada, né? Então, Olha aqui, que curioso, né? dividir aí esse assunto que a gente vai falar com vocês hoje, estamos falando, em duas partes, né? E só para a gente simplificar um pouco, embora elas se fundam em algum momento, elas vão se fundir. O primeiro é que algumas movimentos repetitivos, posições repetitivas, um trauma, né? Ou seja, uma porrada que você tenha levado, chega para lá, um tropeção, isso pode sofrer uma reação do corpo que gera uma tensão, tá? Então, por exemplo, se você está sentado hoje trabalhando 6 horas ao dia, na mesma posição, sentado, o seu corpo não foi preparado para ficar tantas horas sentado. Então, isso é antinatural. Você está indo contra a essência do seu organismo, né? A essência do seu corpo. Portanto, ele começa a gerar essas tensões e incômodos para que você mesmo comece a sentir e mobilizar aquilo. Lembra que eu falei dos sinais?
Pois é, então, ela pode acontecer, a tensão, vinda de um sinal, né? Então, ela começa a construir essa tensão para que aquilo mobilize você e você movimente e aí solte, né? E muitas vezes vem em forma de dor, né? Agora que você me falou de sinal, olha que interessante. Então a gente fica muito tempo na mesma posição, já tem alguns estudos falando sobre a questão da dor lombar inespecífica, que é aquela dor lombar que você não sabe de onde veio, muitas vezes está relacionada com hipocinesia, né? Com pouco movimento. Então eu estou me movimentando o tempo inteiro sentado na mesma posição e aí de repente me dá uma dor lombar, que é justamente o que você falou. É uma sinalização do corpo de que existe alguma tensão acumulada Sim, que não está e essa tendo dor, vazão. muitas vezes, ela vem de uma tensão que não recebeu atenção, né? Então começou com uma tensão que era para você movimentar e dar vazão para aquela tensão, né? Ela vem como um alerta. Só que você estava lá trabalhando, fazendo várias coisas, não sabe também ferramentas, pode ser que você desconheça ferramentas de como desconstruir essa tensão. Então, o que acontece? Aquilo vai virando uma lesão, né? E aí vem a dor, vem uma dor crônica, e aí aquilo pode impactar até na articulação. Então, e isso é uma questão, né? Então, é a questão da posição. Muitas pessoas trabalham de pé muitas horas, existem vícios, né? Então, encaixa o quadril de uma forma para só de um lado. Então, aquilo começa a gerar uma tensão do lado oposto, porque lembra, tensão é tudo aquilo que não há equilíbrio, né? Então é a balança quando ela pende para um lado ou quando ela pende para o outro. Ou é o elástico que está puxando para lados opostos, né? Então eu quero me movimentar como ser natural e eu acabo ficando parado de pé. Então isso fatalmente acaba gerando uma tensão no corpo. A gente já vai falar depois vai falar um É, pouco da desconstrução. Por enquanto a gente está falando da construção. nossa, Ju, isso que você falou me fez lembrar um termo que eu acho que é muito pertinente para a gente usar agora, que é o de tensegridade. É um termo que eu tive contato com ele no livro Trilhos Anatômicos, acho que ele é fisioterapeuta, Thomas Myers. Ele é famoso no meio da fisioterapia. Esse termo tensegridade é muito interessante, vai muito ao encontro do que você está falando, que é a integridade das tensões. Como é que a gente consegue manter essa, as tensões do nosso corpo de forma equilibrada? Né? Nem é óbvio que um movimento antinatural, um estado antinatural de ficar sentado durante muitas horas, ele vai romper um pouco com essa harmonia, né? Então, como a gente consegue identificar isso e começar a trabalhar nesse sentido de criar uma sinergia entre as estruturas para que não seja lesivo. Então, é muito legal isso. Ele fala como se fosse um sistema, né? E o nosso corpo tem muito desse sistema é como se fosse, eles fazem como se fosse um sistema com cordas e estruturas e tudo isso interligado pelas fáscias, que para quem não sabe são aqueles tecidos conjuntivos que nós temos dentro do nosso corpo que faz ligações entre os ossos, eles revestem o músculo. E é muito interessante observar que existem cadeias, linhas de faciais no nosso corpo que vem desde o pé até a cabeça. Então, ou seja, se você alonga a cadeia posterior do seu corpo, a panturrilha está ligada com o seu pescoço. Basicamente, acho que é isso. Então, nós temos linhas de tensões no nosso corpo que precisam estar trabalhando de forma harmônica e Sim, sinérgica para que esse fluxo da vida que a gente está falando aconteça da sim, melhor com forma. certeza. E aí, falando da construção, a observar que qual é o mecanismo que essa tensão é construída. Então, primeiro, gera uma tensão, né? A gente estava falando de posições, você fica lá muito tempo, ou então traumas. O trauma não consegue controlar, você não consegue amenizar antes de que ele realmente seja uma dor.
Então, o trauma acontece e existe uma reação natural do seu corpo. Isso é maravilhoso. O corpo reage a esse trauma, né? Ele, em algum milésimo de segundo, ele tenta conter esse trauma. E é por isso que ele gera essa reação de tensão. Então, muitas vezes a gente fica sentindo uma tensão, a gente toma um tombo, mas a gente fica sentindo aquela tensão no corpo por um tempo, né? Mesmo porque o trauma, muitas vezes, ele vem junto com um susto, né? Ele vem junto com um medo, ele vem junto com uma emoção muito grande e aquilo também gera uma reação rápida no corpo, né? De integridade, né? Como você mesmo está falando. Então, para eu manter a minha integridade, eu ajo dessa forma. E a partir disso, é um mecanismo de permanência aí do meu bem-estar. Então, o corpo ele gera esse desequilíbrio rápido, e aí depois com práticas, com a própria fisioterapia, muitas vezes depois do trauma, isso tudo vai voltando, se reorganizando, né? Então, Isso é tão complexo, né, Ju, que acontece o seguinte, eu estava dando uma estudada aqui também, existe um mecanismo do corpo de pré-estresse. Então, nós temos essa capacidade de antever, a capacidade de abstração, né? O nosso cérebro consegue prever situações. E com o estresse não é diferente. Então, se a gente acha que a gente vai sofrer um mecanismo de estresse, a gente já se prepara para aquilo. E é tão interessante porque muitas vezes nós estamos tão imersos naquilo que a gente está fazendo, em alguns automatismos, que a gente já está sempre antecipando uma situação de luta ou fuga, como você estava falando. Então, um pré-estresse absurdo que a gente acaba carregando, se preparando para aquilo que muitas vezes e o pode ser que nem pré-estresse, venha. ele não é do animal, ele é do ser humano, né? Porque só nós somos capazes de antever e elaborar, né? É a história da zebra que eu adoro que você Isso veio conta, da né? evolução do nosso sistema neural, né? Então, ok, falamos um pouquinho sobre as questões físicas, né? Então, elas realmente acontecem, as dores físicas, as tensões físicas? Sim, acontecem. Nesses casos, né? Nos casos que você fica muito tempo em posição, mas ainda assim, quando você fica muito tempo numa posição só, sentado, ainda em alguma questão de desconexão com o seu corpo, você está vendo. Porque a pessoa que está lá, sentada, trabalhando numa posição formal lá do home office, vamos falar assim, ela, quando ela está conectada com ela e ela percebe que aquilo começou a gerar uma tensão na lombar, uma tensão no ombro, automaticamente ela para, né? Faz postura, espreguiça, levanta, vai dar uma volta, movimento e volta. Volta às vezes a sentar numa posição diferente e aí ela dá o corpo para o corpo. Porém, se você está desconectado, você vai indo, caminhando, vai acontecendo e você mantém aquela tensão. Você não está conectado a esse corpo que está te pedindo movimento, que está te pedindo leveza, que está te pedindo alguma questão. Então, isso é bem importante da gente dizer que, ainda assim, quando você tem uma construção que não é psicofísica, ela é uma desconexão com o seu próprio corpo, tá? E a outra questão que a gente queria abordar, que é aí a maioria das tensões são causadas pelas questões da psique mesmo. São os pensamentos que nós temos que geram uma ação fisiológica, né? Então, o nosso cérebro vai mandar o comando para o corpo de que há algo em perigo, né? Existe um perigo iminente, existe um medo. Então, a partir disso, nem que esse medo seja de ir contra a minha opinião, a minha própria opinião. Então, quando eu estou, por exemplo, sentado a uma mesa e alguém começa a discordar, de repente, daquilo que eu falo, como eu reajo a isso? Será que aquilo faz uma tensão em mim? Será que algumas pessoas, eu nem ligo quando discordam de mim, mas outras, aquilo me gera uma tensão, né? Então, o que acontece? Esse impulso que vai para o corpo, ele tensiona automaticamente. E o mais interessante é que, para mim, é diferente de para você. Aonde eu acumulo assunto
aonde essa atenção chega em mim é diferente de em você. Então, pode ser que para mim seja lá, para você seja na região, né? Então, como eu lido com aquele pensamento que não é aquilo que eu imaginava e que eu esperava, foge do meu senso de controle, né? Então, normalmente, essa ligação pensamento, cérebro, impulso, corpo, ele acontece de uma forma muito rápida, automática, e que se a gente não tiver conectado com isso, muito atento com o nosso corpo, esse impulso vai acontecer e a gente não sabe de onde surgiu aquela dor. O dia que você fala, cara, eu comecei a Uhum. sentir uma dor do nada. Não, não é nada. Quer falar tudo? É, e curioso que como tem a ver com o sistema de crença de cada um, né? Como cada um interpreta um fato que acontece, né? Então, de repente, é uma pessoa que fala alguma coisa que me atravessa. Então, observa o que tem nessa pessoa que te incomoda tanto, que te atravessa, que talvez se eu fosse outra pessoa falando a mesma coisa, aquilo não chegaria em você daquela forma. E acho que é interessante a gente observar isso. Então, é levar consciência para esses sinais que o corpo dá, tanto de dor, né, que é isso que a gente está falando, quanto de tensões, e observar de onde vem a origem disso. Né? Todo o trabalho que a gente costuma fazer, né, Ju, é de tentar ir na causa. Né? Nunca também é difícil a gente pensar só em soluções paliativas. Então é importante levar a consciência para essa origem da dor, né? E é interessante disso que você estava falando, de que muitas vezes é justamente tem a ver com o meu sistema de crença, de como eu interpreto aquilo e como o meu corpo manifesta essa aversão a esse sentimento, a essa sensação. Então a gente vai tensionar o ombro, tem pessoas que vão tensionar o maxilar, tem pessoas que vão tensionar tudo junto. E aí o que acontece? O excesso de tensão, sem a gente deixar, sem dar vazão a esse excesso, você gasta muita energia. E o nosso corpo foi feito para economizar energia e usar isso de uma forma harmônica, Sim. equilibrada. Então, quando você começa a observar de onde nascem as suas tensões, como esse corpo reage ao que você está vivendo, não necessariamente só a tensão, mas às vezes o relaxamento. Às vezes uma pessoa, você está com alguma questão, uma pessoa fala para você coisas e você fala, nossa, eu estou mais leve, eu estou me sentindo mais tranquilo. Então, da mesma forma, sinal de relaxamento, que aquele pensamento que você tem dentro dos sistemas de crença, como te falou, ele gera impulso de relaxamento, de calma e de tranquilidade. E o corpo sente aquela questão, né? Então, até é legal citar a Andrea, né, que é nossa fisioterapeuta, aluna, querida, trabalha com bioalinhamento, que é um trabalho maravilhoso, que vai exatamente entender no momento que você teve uma emoção muito forte, e às vezes uma raiva muito forte, um medo muito forte, uma decepção muito forte, aonde aquilo, o seu corpo sentiu aquele momento, né? Então, muitas vezes a gente não está percebendo o corpo naquele momento, mas acumula aquela emoção muito forte, né? E a partir disso, você começa, às vezes passa esse momento, você não sente nada, mas aí quando você volta para uma instabilidade, você percebe que é uma marca sobre aquela emoção que você viveu, né? Então é muito interessante, porque a Andrea, ela faz essa correlação e ela trabalhando esses traumas, né, no corpo, através de você ir trazendo na memória algo que você viveu e trazendo essa emoção de volta e ressignificando esse momento. E aí, quando eu ressignifico aquele momento, quando eu ressignifico aquela emoção, quando eu percebo como eu posso transformar aquilo em algo muito abundante na minha vida, eu acabo uma atenção e muitas vezes aliviando uma grande dor, né? Então, esse mecanismo de pensar que a tensão nasce de uma crença, ou de um pensamento, ou de um pré-estresse, né? Aquela pessoa que teve um dia de insônia, 2 dias de insônia. No terceiro,
Na hora que ela chega no quarto, ela já começa a ficar tensa. Por quê? Porque vem o medo dela acordar de novo na madrugada. Então, até assistindo uma série chamada This Is Us, e fala. Ah, tô assistindo também, viu, João? Você me Tem deu o toque. histórias Muito legal. familiares. Né? Em um dos episódios, tem uma menina que ela é adotada, né? E quando ela sofre essa adoção, em algum momento, um homem vai chegar próximo dela, que seria o pai adotivo, e ela reage com uma muita atenção, né? Ela reage de forma muito agressiva, de forma muito forte, né? Ou seja, existe ali um ponto de descompensação naquela emoção, na figura do homem próximo dela. E aí eles começam a conversar exatamente sobre isso, né? Então, o que aquele homem representa na história dela, né? Então, quando a gente estuda um mindfulness e a gente estuda as atitudes que nos levam a uma vida mais atenta e mais fluida, a gente vai experimentando um pouco e observando o quanto as atitudes anti-mindfulness, ou seja, de lutar com aquilo que é, não aceitar o momento presente, de julgar o outro, acreditar que não existam duas verdades e que a sua impera perante o mundo, de que a sua história é a única a ser observada, não importa a história do outro, o que importa é ali o que nós estamos tratando, né? Então, todas essas atitudes que não tem um amor envolvido e não tem o propósito de encontrar equilíbrio, vai gerando dentro do corpo das pessoas, no seu próprio corpo, marcas. E essas marcas têm acumuladas de tensão. E essas tensões de dor geram Sim. um cansaço, como te falou, para você manter essa tensão é muita energia. E o nosso corpo, ele é como são redes, né? Redes de fáscias, redes musculares, redes de veias. Então, todo o fluxo da água, né, do sangue, ele vai permeando. E quando ele encontra ali um ponto de dor, um ponto de tensão, aquilo não chega onde deveria chegar, não chega o oxigênio da forma que deveria chegar. Então, cheio de tensões, ele é um corpo interrompido, um corpo que é mais difícil chegar esse oxigênio e essa nutrição, porque ele está com muitas amarras, né? Já o corpo que flui, o corpo que tem mais leveza, ele recebe esse oxigênio, ele tem menos tensão e, portanto, mais oxigênio circulante aí para deixar a contração e o seu movimento acontecer. O corpo tenso, ele tá um pouco mais embrutecido, né? É um corpo, não é só um corpo, é um corpo e uma mente, né? Claro, sempre associando, sempre. Mas é um corpo que está mais embrutecido, mais duro, mais rígido, mais preocupado em manter essas tensões externas. E isso realmente interrompe um pouco o fluxo da vida que poderia fluir. A gente acaba gastando mais energia. Provavelmente a gente já vai ter mais fome também, porque a gente vai gastar muita energia para manter essas pequenas tensões, né? E aí justamente essas redes acabam funcionando de forma não tão satisfatória, né? A rede circulatória, a rede neural, e a rede facial também, essa rede fibrosa que a gente tem também, acabam se desconectando. E a importância da gente, daí acho que vale a pena a gente começar a falar sobre isso, a importância da gente começar a ganhar consciência do que a gente pensa, daquilo que a gente faz, onde a gente leva o nosso corpo, enfim, os pensamentos, levando luz para a origem dessas tensões. Então, né, pensando nisso, ninguém consegue ser totalmente consciente o tempo inteiro, porque o automatismo ele é uma forma da gente economizar energia e é precioso, isso é importante, né? Então, que a gente consiga assumir alguns comportamentos inconscientes
que não nos agridam tanto. Sim. Caiu, Ti? Será que caiu? Acho que caiu. Bom, puxando isso que o Ti falou, exatamente isso. A gente não consegue estar atento o tempo todo. Porém, a gente consegue. Caído, Ti. Agora vamos, retoma. Tava bugado. Falhou. Falhou. Voltei? Tá meio craqueladinho, mas acho que vai. Ma- vai indo no tranco. Não, mas tudo isso para dizer que como é importante a gente mesclar períodos de consciência para a gente entender de onde vem aquela dor, né? O que a pessoa às vezes sente, ou um movimento que ainda não tá solto, a gente vai tentando entender aos poucos, levando consciência. E não dá para estar consciente o tempo inteiro, porque o automatismo ele é importante para a gente também economizar energia. Exatamente. E o movimento, o corpo, ele é maravilhoso para a gente descobrir isso, né? Muitas vezes a gente usa uma ferramenta que eu acho fantástica, que é o malabarismo, né? Então a gente pega duas bolinhas primeiro para começar, a pessoa precisa jogar, jogar e pegar e pegar. Tem tempos, tem ritmo, e ali a gente trabalha foco, né? E é tão interessante que a partir desse movimento simples, como revelam estados, né? O corpo muitas vezes como ainda é um estímulo diferente, novo, cria uma espécie de estresse ali, né, cognitivo, vamos dizer assim. E como o corpo da gente responde a essa atividade, a esse jogo, é fabuloso, porque você consegue tirar muitas respostas dali, né? Então, pessoas que às vezes acumulam tensões aqui, essa tensão vai aparecer, né? Ou então pessoa que desiste logo, fala, não, para mim não dá. E a gente fala muito nessa proposta de atividade, de manter a atenção sem tensionar e tentar manter um relaxamento sem ficar mole. Então, acho que tem a ver com aquele princípio de tensegridade que a gente falou, que é a integridade das tensões, pensar num corpo atento, presente, mas sem tensionar demais. Né? Porque o excesso de tensão, a tensão demais, aquele olho vidrado para tentar conseguir, muitas vezes a bolinha vai escapar da tua mão, porque você está com excesso de querer fazer. Então é preciso conseguir mesclar essas duas capacidades aí, que é aquela de relaxamento e a de atenção. Então é interessante como o corpo da gente ele dá muitos indícios, muitas ferramentas e muitos sinais de onde vêm as tensões. Basta a gente ter tempo, porque dá trabalho levar a consciência. Tem que ter tempo e experimentar, observar, né, Eu e acredito que insistir. com as práticas, né, esse tempo ele vai sendo construído em meio a um fluxo automático, né? Então, quando você coloca intenção de estar um pouco, então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Tô com uma dor na lombar e não sei de onde vem, ela vai, ela vem, ela vai. E aí eu começo a observar durante o dia, eu coloco a intenção de observar mais a minha lombar. Então perceber se ela está sentada. Então, por exemplo, eu estou sentada aqui numa poltrona. Colocar essa atenção, como que está a minha lombar aqui agora, né? Você que está aí ouvindo essa aula, como está a sua lombar agora? Coloca a percepção nisso. A partir do momento que eu coloquei a intenção, eu posso programar também o meu mental para colocar atenção nisso quando eu estiver sentado dirigindo, quando eu estiver fazendo o meu trabalho de computador, ou então quando eu estiver numa conversa um pouco mais difícil com alguma outra pessoa, né? Então, entrei num assunto complexo para minha vida. Enquanto a pessoa fala, se auto-observa. E aí volta, né? Então você faz esse trabalho, tem até um movimento infinito, né? Você observa e volta para o outro, né? Então você se observa e volta para o outro. Aliás, esse deveria ser um movimento que a gente automatizasse em nós, né? De observação aqui e entrega lá. Porque sempre é uma troca, né? O mundo, tudo que a gente está vivendo em relação ao mundo, sempre é uma troca com nós mesmos, né? Não deixar fluir.
Então, toda a desconstrução... Por que a gente está falando tudo isso? Porque a desconstrução da tensão e a melhora desse estado parte de eu observar aonde nasce, onde a lombar, por exemplo, no caso, está mais tensa, qual a que eu tensiono mais, né? Eu vou falar para você, por exemplo, te falou do maxilar. Eu tenho uma questão de travar o maxilar, né? E muitas vezes eu já me peguei, tipo, ouvindo música, fazendo nada e com o maxilar, opa, travado. Ou seja, eu faço aquilo de uma forma autônoma, né? Um medo que está embutido naquele travar do maxilar, né? Então eu interiorizei essa dor. E aí eu comecei a colocar atenção em como desconstruir essa dor, né? Onde ela... Sabe que quando eu acordo logo de manhã, eu tô como, né? E eu coloquei a intenção de perceber e foi muito interessante, porque eu percebi que em alguns momentos eu tô super solta, assim. Inclusive, a minha língua no céu da boca e afastar dos meus dentes. Mas em alguns momentos eu dou uma... eu não ranjo o dente, eu aperto, né? Eu aperto. Então, que mecanismo é esse? Eu fui a fundo em me entender, me Não, questionar e me perguntar, porque eu cheguei a quebrar um dente com essa tensão, né? Olha o tamanho da tensão que estava aqui. E aí eu comecei a descobrir o que me levava, que medo que me levava a essa tensão do maxilar. E aí não adianta você só ir lá e usar a plaquinha, no caso, né? Não adianta você ir na fisioterapia e trabalhar essa lombar se você não entender como você constrói aquilo e desconstruir aquilo que te gera essa construção. perfeito. Esse exemplo do maxilar, ele é ótimo, porque se você pensar, o maxilar ele tá preso aqui, se a gente ficar totalmente mole assim, né, ele cai, porque a gravidade vai agindo. E aí você... A gente não é natural também de ficar andar com a boca aberta. Mas o acúmulo de tensão, sim, ele também não é natural, mas é interessante isso. E aí tem a ver com o tônus justo, né? Como é que a gente descobre o tônus justo das nossas estruturas, né? O McLaren ele tem um tônus justo que ele pode ficar aqui, né, levemente tensionado para manter a integridade aqui da Sim, estrutura, sim. não sabe? Isso é ótimo. Daí observar também de Isso é onde uma vem relação esse a acúmulo. fazer com os sonhos, né? Então eu me programava para observar os meus sonhos. Porque muitas vezes a gente não lembra do que a gente sonha, mas se você programa a sua mente para lembrar do sonho, você começa a lembrar mais, né? Você coloca a intenção naquilo. Então, eu acordava muitas vezes e pensava, o que eu sonhei? Como está o meu maxilar? Né? Então, eu ia fazendo essa correlação e eu cheguei a ter... senti que eu estava tensa logo que eu acordava e trazer essa atenção e lembrar do sonho. E era um sonho tenso, era um sonho, enfim, normalmente era ligado a assalto, a violência urbana, tal, em decorrência de alguns traumas que eu tive no passado que eu acabei passando. Então aquilo voltava, né? E aí isso me deu a possibilidade de eu reformular aquilo que eu estava vivendo hoje, né? Então, eu tô aqui, tô segura, tá tudo bem, né? Então, eu fui reconstruindo isso aos poucos. Então, é muito interessante. E aquilo de verdade, eu não tinha dor, mas eu senti uma tensão absurda. E eu fui percebendo aí que aquilo estava ligado a um medo que ainda era muito forte na minha psique, né? Isso é ferramentas para trabalhar isso. Uhum. Então, se você olha para a tensão, se você olha para a dor, primeiro, se você não olha, já é um grande problema, porque aquilo tem uma tensão, uma hora aquilo vai romper. E se você olha, porém, você acredita, você vai tomar um analgésico, vai tomar um relaxante muscular, vai resolver aquela coisa pontual e não vai olhar para o que te causou aquilo, você também está empurrando com a barriga um problema, porque lá na frente pode ser que esse problema retorne e ele vire crônico, né? Então, esse processo de colocar... Perfeito. É bárbaro.
Total, e eu acho que vale a gente falar o quão importante a gente exercitar a escuta, né? Você falou do processo de dor. A dor, a gente realmente pode tomar um analgésico, passa a dor, um relaxante e tal, e você vai viver uma vida inteira sem ter contato com o real problema, né? Com a dor. Você está sempre mascarando ela e de repente essa tensão ela vai continuar existindo até o momento que ela vai se tornar insustentável porque você mascarou tanto ela, não foi a fundo para descobrir, que ela vai se tornar algo maior. E aí o seu sistema já não está mais dando conta de te avisar, né? Porque é o jeito que o sistema nervoso se comunica. Então, e aí vale para a gente aqui observar sobre a nossa capacidade de escuta. E quando nós estamos num nível de tensão tão grande, é bem possível que fiquemos mais reativos. E a pessoa reativa é uma pessoa que já não escuta, ela já está no pré-estresse dela e está tentando já antecipar o que o outro está dizendo, ou o próprio corpo. Então, que curioso, né, a gente pensar nisso. O quanto a gente está abrindo, ligando as antenas aí para escutar o que esse corpo tem a nos dizer, o que o ambiente está nos dizendo e como, ao invés de reagir, a gente escolhe agir, que tem uma diferença muito grande. A reação está ligada com o automatismo que você sempre faz, você sempre fez, com uma tradição que às vezes nem é sua e você está apenas reagindo de forma econômica para não ter que pensar naquilo. E uma ação, ela pressupõe a escuta, pressupõe uma interiorização, pressupõe você interpretar os fatos, ver o que é melhor e aí escolher um caminho. Aí a partir daquilo que você decide, né? Não, e não é uma coisa que já está decidida antes mesmo de Sim. acontecer, né? Um padrão Bom, vamos falar então reativo. um pouquinho das soluções para as questões da atenção. Então, vamos falar da desconstrução, né? A gente desconstrói tensão, Bora. a gente desconstrói tensão. Na prática integral, a gente faz um apanhado aí de prática exatamente para a gente primeiro diagnosticar e depois colocar as ferramentas em prática, né? Para você colocar no corpo, incorporar aquilo que você precisa, né? E aí, quando a primeira trazer de consciência, o primeiro exercício que deve ser feito é começar a perceber a sua respiração, que é a voz do coração, e a pessoa que está tensa, ela respira mais curtinho e ela respira mais pausado às vezes, sabe? Uma pessoa que respira, para, ela não tem uma cadência tão fluida e não é uma respiração tão profunda. Então, observar a sua respiração e fazer exercícios respiratórios, porque da mesma forma que o corpo influencia a minha respiração também influencia esse corpo. Então, eu mexo com estados bioquímicos com a respiração. Uma métrica de respiração feita por 5 minutos, ela modifica os meus estados internos, né? Ela modifica os meus hormônios até. Então, a construção, esse estudo pré-estresse, do estresse, e da ligação do cérebro com o corpo, ela pode ser modificada através de exercícios respiratórios. Por isso que a gente ensina alguns exercícios para os nossos alunos, mas que não devem ser feitos só em aula, devem ser feitos no dia a dia, né? Então, a respiração quadrada, a respiração da soltura, da expiração mais longa do que a inspiração, todas essas vão desconstruir a tensão, vão soltar, vão equilibrar. Lembra que a gente colocou ponto importante. Se tem tensão, não tem equilíbrio. Então, aonde eu preciso puxar para esse lado para eu equilibrar? Então, quando eu trago essa percepção da respiração, eu já começo a melhorar o fluxo da emoção, perceber essa emoção que está intrínseca e, portanto, fazer com que menos tensão se acumule. Engraçado que veio agora uma palavra na minha cabeça que é o psicossomático, né? Tem sido muito falado. As doenças psicossomáticas são o quê? São tensões que não tiveram atenção, né? Então é por isso que a gente, com a respiração, não soma a tensão. A gente libera
e deixa o seu corpo pronto pro próximo dia, que provavelmente vai ter algum tipo de tensão, né? E a prática de meditação mesmo, né? De tentar observar, começar a perceber suas atitudes mentais, né? Começar a perceber muitas vezes uma falta de paciência, um lutar com esse momento, né? Como eu já tinha dito, o julgamento, com olhar sem encantamento para o momento presente, porque todo momento é um momento único. E se eu parto para um momento, para um dia, como se ele fosse igual a todos os outros dias, eu tenho um sistema de crenças aí que gera uma tensão, né? De tornar a vida chata, tornar a vida igual todo dia. Eu perco a curiosidade para esse momento inédito que é o agora, porque sempre é diferente, né? Então, todas essas atitudes mentais que a gente trabalha quando a gente faz meditação guiada, quando a gente faz meditações mais, são lugares que a gente vai revisitando internamente com o guia dentro de nós e a gente vai trazendo um olhar amoroso para esse processo. Então, isso é muito legal, porque a gente se permite silenciar, fechar os olhos e deixar guiar esses lugares internos onde a gente vai revisitando e se observando. Então, essa é uma outra possibilidade de trazer para a consciência. E às vezes as pessoas acham que a meditação ela é relaxante por natureza e não necessariamente, né, Ju? É buscar um contato bem profundo consigo próprio, né? E eu estava pensando enquanto Às você vezes você falava, na prática, né? silencia e Hã? encontra uma tensão maior, né? Pois é. Mas pelo menos nós estamos indo a partir dessa origem, estamos buscando essa origem. Mas enquanto você falava, me veio aqui, né? É curioso, porque na prática, muitas vezes as pessoas chegam com, né, principalmente na turma da tarde, chegam com já a carga do trabalho, do dia todo, e de repente a gente consegue fazer um trabalho ali de caminhada ou de corrida, e é curioso, porque a gente, na prática, a gente entende que o nosso corpo ele leva a gente para estados de experiência, né? Então, vocês pegam um corpo que estava ali no mesmo lugar durante muito tempo, muitas horas, numa mesma posição, e de repente ele consegue fazer um trabalho cardiovascular, uma caminhada, uma corrida num lugar aberto, é um baita de um convite para essa descontração que a gente está falando, né? A gente está falando sobre tensão e a importância da gente desconstruir essa tensão, no caso de tentar criar uma descontração. Por mais que a caminhada ou a corrida seja um estímulo de exercício, de gasto energético e tudo mais, em fazendo ele de forma equilibrada, numa intensidade moderada, isso te gera um estado psicofísico de relaxamento, muitas vezes. Que a pessoa se sente mais, é, 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 muito menos cansada do que antes, quando o corpo dela estava parado e a cabeça estava ali Sim, acumulando não, tensão. Então é muito interessante esse tem que caminho que ter. a gente Fala, faz começa a na treinar com a prática, gente e né? fala assim, puxa, eu já não fui porque eu estava cansado. Não, é aí que você tinha que vir. Porque o exercício descansa. Não, como assim o Exato. exercício descansa? Sim, porque ele equilibra essas tensões e, portanto, faz com que flua essa energia e te descansa. E tem a questão bioquímica, né? Os hormônios liberados pela atividade aeróbica, eles têm um efeito relaxante sobre o corpo no pós, né? Então, é como se a gente tomasse um relaxantezinho muscular quando feito um aeróbico moderado, né? Não intenso. Um aeróbico de intensidade moderada. E aí é aquela que a gente costuma falar que é a recreação, né? Recriar Sim, energia, né? Então você em movimento vai recriando essa energia, usando as energias elásticas do corpo de acúmulo de tensão e sim. dissipação da tensão, né? Muito importante saber que o nosso A corpo gente está funciona a falando de partir algumas disso. práticas aqui, mas saibam que assim são muitas mesmo, né? Ao longo da mentoria, a gente vai dando algumas das ferramentas
e trazendo essas percepções, né? O próprio Malabares, que foi o que o Ti falou, ele pode causar de início uma certa tensão, mas depois você ganha uma prática e aí aquilo vai gerando para você uma descontração. Você vai ficando uma pessoa mais solta, né? Mais leve. Aquilo vai gerando uma possibilidade de soltar as emoções porque você solta o passado, né? E você tá ali, você, a bolinha, aquele desafio, jogando, e aquilo se torna lúdico, enfim. E aí, falando de bolinha, existe um trabalho que a gente faz também chamado soltura miofacial. Então, a gente falou das fáscias aí, que são as redes que recobrem aí a nossa estrutura, né, abaixo da nossa pele. E essas fáscias, elas estão todas, ela tá interligada, porém nela existem os trigger points, que são as tensões que são acumuladas. E esses trigger points, eles precisam ser liberados, né? Como a gente já disse, você precisa entender o porquê desse acúmulo, mas já uma vez já com ele, a gente pode fazer liberações. Essas liberações podem ser feitas com bolinhas de tênis, existem técnicas para a gente fazer essas liberações. Bolinhas de tênis, os rolos, a própria liberação com a mão, né? Com os polegares, com as mãos. Então, a gente tem algumas técnicas de liberação das fáscias que a gente vai ensinando para os alunos e eles vão ganhando essa autonomia aí de aplicar essa liberação. O próprio treino de alongamento e flexibilidade, né? Quando eu tô com aquele músculo tensionado e eu alongo, vou num ângulo que eu não ia antes e volto, né? E faço aquela movimentação e volto. E aí eu vou desconstruindo essa tensão, né? Por quê? Quando eu penso numa articulação, quando eu penso no músculo, principalmente, eu levo sangue para essa região. Mais sangue do que eu estava levando. E junto do sangue eu levo oxigênio, eu levo nutrientes. E esse oxigênio e nutrientes, eles vão ajudar nessa construção da tensão, porque eles vão tender à harmonia, né? Então, a tensão muscular, ela tem como ser desconstruída também com o alongamento, né? Levando dessa forma um fluxo que ele é irregular de sangue, ele passa a ser um fluxo mais abundante de sangue para essa articulação e musculatura. Então, ó, falamos aqui, ó, já falamos de o que pode desconstruir as tensões. Então, a gente tem exercícios respiratórios, vão ajudar. A gente tem meditação formal, vai ajudar. A gente tem as meditações ativas, como malabares, vai ajudar. A gente tem as solturas miofaciais, vai ajudar. A gente tem o alongamento, o treinamento de alongamento, vai ajudar. O que mais, Tia? As automassagens. Ah, para aquelas tensões psíquicas, né, de um dia muito estressante, vai E o caminhar, aeróbico, né? Eu exato. acho que é um aeróbico É um aeróbico equilibrado. bem feito, aeróbico pleno, né? O aeróbico onde você oxigena, tem esse equilíbrio de oxigênio. Ele é um super liberador de tensão, né? Aliás, a gente costuma falar que você entra para fazer aeróbico com um problema na cabeça e você sai falando, ah, mas não era tanto assim. Eu tava, acho que exagerando. É, da dimensão que ele E realmente realmente tem. tem, exatamente. Ti, tá acabando a nossa hora aqui. Pessoal, ficou vocês queiram Nossa, como... perguntar alguma coisa, a gente está sempre à disposição. A gente tem essa metodologia aí de olhar o ser humano e ir construindo ele sempre a partir de ferramentas de bem-estar, de transformação humana, tendendo a uma vida com mais energia vital, mais gostosa, mais em contato com a natureza, mas principalmente mais em contato com você mesmo, reconhecendo o que precisa ser lapidado e fazendo isso de uma forma deliciosa, que é o corpo e com o movimento. Ti, travou. Não sei se você vai conseguir dar tchau. Um beijo grande. Obrigado por mais uma live. Ti, adoro. Ju,
Obrigado, eu que adoro. Obrigado a você, obrigado ao pessoal que esteve com a gente aqui esse tempo. Muito gostoso. Muito obrigado. À Bom fim de disposição semana, também. pessoal. Até mais.